E agora nós vamos ao vivo à Ucrânia. Estamos em contato com o Luiz Kawaguchi. Ele é colunista da Gazeta do Povo, colaborador da Oeste, videojornalista. Conversa ao vivo com a gente, direto da Ucrânia. Você fala de onde, Luiz? Você está na Ucrânia nesse momento, é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite aí, a bancada dos Pingos nos Is. Eu estou na cidade de Lviv, que fica na região mais oeste da Ucrânia. É uma das maiores cidades aqui da região oeste e é um dos polos aí que está recebendo a maior parte aí dos refugiados que estão querendo entrar na União Europeia. Pois é, você já vivia aí em Lviv, Luiz, ou você está nessa cidade justamente fazendo esse trajeto que você mencionou, usando a cidade como rota de fuga para sair da Ucrânia? Não, eu fiz a rota ao contrário, na verdade. Eu, por conta aí de trabalho, eu resolvi ir até a Ucrânia, só que no dia que eu ia desembarcar em Kiev, na capital, começou o ataque das forças russas, e aí o espaço aéreo foi fechado, e desde então eu comecei a tentar dar um jeito de entrar no território ucraniano. Passei por diversas cidades da Polônia, até chegar à cidade de Przemyśl, que é a cidade que mais recebe, uma das que mais recebe refugiados da Ucrânia, e consegui aí entrar por meio de trem na Ucrânia e chegar à cidade de Lviv, que é onde eu estou agora. E qual o cenário que você descreve para a gente, Luiz? Qual a situação por aí agora? Olha, a situação aqui é o seguinte, tem centenas, eu diria aí, milhares de pessoas que estão se juntando na estação de trem da cidade, que a forma mais fácil de você entrar e sair da Polônia é nesse trem que liga a cidade ucraniana de Lviv com a cidade polonesa de Przemyśl. E cada trem aí leva mais ou menos umas 600 pessoas e tem filas assim que demoram 10, 15 horas para a pessoa conseguir embarcar nesse trem e chegar do lado polonês. Então, e quando chega lá, a cidade, que é uma cidade pequena da Polônia, eu fiz o trajeto inverso, né? Ela está completamente lotada, não tem hotéis para você ficar, não tem a rede de restaurantes, de lanchonetes não dá conta, então tem aí dezenas, talvez centenas de voluntários poloneses que estão levando muita comida, muitas roupas e cobertores, porque estão fazendo temperaturas aí que chegam a 3, 4, 5 graus negativos, não dá para ninguém ficar esperando do lado de fora. Então, uma estação de trem que era feita para comportar aí um fluxo não tão grande de pessoas, tem milhares de pessoas abarrotadas lá dentro, a maioria mulheres e crianças. E dá para ver claramente que eles saíram com o que eles conseguiram pegar assim em minutos e fugir. Eu conversei, por exemplo, com uma das refugiadas, ela falou que, olha, quando tocou a sirene de ataque aéreo na minha cidade, eu não tive dúvidas, eu empacotei o que eu conseguia em 5 minutos, peguei as crianças e fomos para a fronteira. Então as pessoas estão indo de trem, estão indo de carro, estão indo de ônibus, estão indo até a pé. É possível ver na fronteira polonesa, eu tive lá alguns dias, as pessoas chegando a pé, puxando malas, trazendo crianças, assim, é uma situação bem desesperadora. Augusto Nunes. Neste momento, Luiz, o êxodo continua, que os ucranianos continuam tentando deixar o país? Sim, continuam, e só para a Polônia está recebendo mais ou menos 50 mil pessoas por dia. Ela tem 8 pontos em que é possível cruzar a fronteira. Os maiores são esses Przemyśl e Medica, que é a maior fronteira para carros. E o que eu pude perceber dessas pessoas é que elas chegam exaustas, chegam famintas, e esses voluntários, a primeira coisa que eles fazem é oferecer uma sopa lá polonesa, para os refugiados, pão, mas eles falam que eu quero é descansar, pelo amor de Deus, eu quero descansar, porque às vezes eles não vieram só daqui de Lviv, que é uma cidade que não é muito longe da fronteira, às vezes eles estão vindo lá do outro lado da Ucrânia, dias de viagem, e uma coisa, no mínimo aí, inquietante, para não dizer desesperadora. Quando eu desci do trem,
em Lviv, aquela multidão tentando embarcar nos trens indo no sentido contrário, e aí começam a dar aquelas sirenes de ataque aéreo, o pessoal corre para se esconder nas partes mais subterrâneas da estação, corre, ninguém sabe direito o que fazer. Tá complicada a situação ainda aqui. Ana. Boa noite. Eu queria perguntar, já que estamos vivendo, né, uma guerra de informações também, muita informação que não pode ser verificada, imagens que não são dessa invasão, os números também parece que são disputados, né? A Ucrânia diz que existem um número X de soldados russos mortos, a Rússia diz que existe um número X de soldados ucranianos. Como podemos verificar essas notícias? Se você está tendo dificuldades de verificar aí também, em loco, essas notícias, esses números e essas imagens, porque até canais de televisão aqui nos Estados Unidos, eles têm debatido exatamente isso, a veracidade das informações que estão chegando aí da Ucrânia. Ana, você está totalmente certa. É muito difícil saber o que é verdade e o que é propaganda de guerra. A gente vê na TV polonesa, na TV ucraniana, aí, diversos números diferentes, aí, falando de quantos soldados russos foram mortos, quantos blindados foram destruídos, mas é muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é verdade, porque é uma guerra de informações, como você mesmo falou. Mas o que a gente consegue ver com certeza aqui são duas coisas. Primeiro, o número de refugiados. Isso não dá para mascarar, isso não dá para mentir. Então, a quantidade de pessoas que tiveram as suas vidas afetadas por esses ataques é uma coisa que não dá para mascarar. E eu diria que, do outro lado, eu tenho contatos ali na Rússia também, e a quantidade, a velocidade em que houve a desvalorização do rublo, eu estava passando aqui na TV polonesa, que eles falavam para você comprar, todo mundo correu para comprar dólares na Rússia, né, com medo da desvalorização da moeda. E para você vender $1 para o Banco Central Russo, você ganhava aí 70 rublos. Agora, para você comprar $1, você tinha que pagar 250 rublos. E isso é uma figura de pelo menos 2 dias atrás. Eu acho que essas duas coisas não dá para mascarar. O número de refugiados que está chegando e a desvalorização da moeda do outro lado, vendo um lado e o outro. Por exemplo, os russos também, eu fico imaginando aquelas pessoas que tiveram economias durante a vida inteira e estão vendo isso derreter de uma hora para outra. E aqui eu vejo na Ucrânia e na Polônia o desespero de quem perdeu as suas casas, de quem não quer ser bombardeado e sai com a roupa do corpo, deixando a vida inteira para trás. Eu acho que essas duas coisas não dá para mascarar. Esses são dois lados da moeda que, por mais que haja guerra de informação, não tem como a gente esconder. Os refugiados vão chegar daqui a pouco, estão quase batendo a marca aí de 1 milhão de pessoas já fora já fugindo da Ucrânia. São números que não dá para a gente deixar de considerar. Guilherme Fiuza. Luiz, é fato que os ataques da Rússia, né, nós temos visto aí nas guerras mais recentes, contemporâneas, tipo de ofensiva que procura ser estratégica, mais cirúrgica, atacar instalações militares, pontos estratégicos de energia, de conexão viária. E na sua observação, é fato que a ofensiva russa não está tendo esse tipo de estratégia, está sendo uma ofensiva mais grosseira e sem poupar as regiões civis? Sim, concordo plenamente. Pelo menos com os relatos que os civis têm falado, eles estão falando de regiões residenciais aí que foram atingidas, pelo menos as pessoas que chegam aqui nesse ponto como refugiados. E o próprio presidente russo Vladimir Putin já falou na mídia internacional que não vai haver aí discriminação de alvos. É claro, volto à observação da Ana, que existe uma guerra de informações aí, a gente não consegue saber exatamente em que contexto ele falou isso,
mas de fato existem alvos que não deveriam, que são alvos civis e não militares que estão sendo atacados. E eu aproveito para dizer que isso mostra uma atitude bem diferente da Europa em relação ao que acontecia. Por exemplo, a Polônia, a Polônia, a Hungria, diversos países eram contrários à imigração. Já no ano passado, quando a Bielorrússia, com seu presidente Alexander Lukashenko, ele chegou a incentivar que imigrantes aí da região do Oriente Médio, da Síria, do Iraque, passassem pelo território da Bielorrússia e entrassem na União Europeia por meio da Polônia. Só que era mentira, era uma tentativa de fazer com que ondas de refugiados desestabilizassem a União Europeia. Isso segundo líderes europeus, não sou eu que estou falando isso. Agora a gente vê uma atitude completamente contrária a isso. A gente vê a Europa, principalmente aí a Polônia, num esforço gigantesco de receber essas pessoas. Eles não só abriram as suas fronteiras, como eles organizaram aí centros de recepção, escolas se transformaram em centros de recepção de refugiados, estações de trem. Você tem uma mobilização de voluntários espontânea gigantesca para ajudar essas pessoas. Então, aqueles países que eram aí conhecidos por ser anti-imigrantes, agora eles estão de portas abertas. É claro que existe um fator cultural nisso, porque eles se identificam com os ucranianos e eles não gostam muito da Rússia aí, pela história, na época em que esses países foram invadidos pela União Soviética, estavam sob o comando da União Soviética. Isso deixou aí um ressentimento muito grande. Então, quando agora eles veem a Rússia atacando um país que estava na mesma situação deles, eles são extremamente solidários. Eu consegui constatar na fronteira da Polônia que, extraoficialmente, chegam bombeiros, policiais, eles levam capacetes, coletes à prova de bala, só não via armas, mas o resto, botas, eles passam tudo pela fronteira extraoficialmente para armar ali as brigadas de defesa territorial. Inclusive, isso é uma outra coisa, tem muito voluntário internacional que está vindo lutar aqui, está cheio. Você encontra gente da Alemanha, de Portugal, você encontra da Europa inteira que veio aqui pedir para os ucranianos para pegarem armas contra as forças russas. José Maria Trindade. Ô Luiz, você tem ideia de como está a resistência e de quanto tempo a Ucrânia pode resistir e proteger Kiev? Que para mim é o último ponto, né? Tomou ali o governo, caiu o governo, acabou, né? Você tem ideia de quanto tempo é possível resistir a esta pressão russa? Essa é uma pergunta difícil de responder, José Maria. Eu faria uma comparação com o que aconteceu na última guerra do Iraque. Bagdá levou mais de 20 dias para cair. E você tinha os Estados Unidos aí com todo o seu poderio aéreo, você tinha os Estados Unidos com toda aquela força bélica. A Rússia também tem toda essa força, e muita gente tem falado, não, o ataque da Rússia está mais devagar. E isso é muito que se fala na mídia ocidental. Mas se a gente lembrar de outras campanhas militares do passado, também demorou dias para derrubar as capitais. A gente tem aí um comboio gigantesco aí o pessoal está falando em 40 quilômetros de veículos militares, a maioria deles aí preparados para se fazer um cerco a Kiev. Se aproximando, eles estão a cerca aí de 30 quilômetros da capital ucraniana agora. Não dá para saber quando que eles vão atacar, quanto tempo vai demorar esse cerco. A única coisa que a gente consegue analisar quando a gente vê uma coluna, ou seja, essa é a força de ataque principal dos russos. Quando a gente vê esse tamanho de veículos andando tão juntos um do outro, a gente só consegue chegar a uma conclusão. A Rússia já tem domínio total do espaço aéreo. Aliás, isso foi a primeira coisa que aconteceu. Eles bombardearam todos os aeroportos nas primeiras horas do ataque, inclusive aqui em Lviv, onde eu estou. Então, eles já têm a superioridade aérea que se fala. Eles não estão mais preocupados com receber um ataque de uma força aérea ou um ataque de mísseis da Ucrânia. Mas a gente dizer em quanto tempo
quanto tempo essa capital vai resistir é difícil. Tem as forças regulares lá, que são o exército profissional ucraniano, e tem uma série de milícias, né, que é a resistência, que já está sendo formada lá. Eu, inclusive, conversei por WhatsApp com alguns membros da resistência. Eles estão recebendo, até por incentivo do presidente Volodymyr Zelensky, estão recebendo armas, estão recebendo munições e suprimentos e estão se juntando às forças regulares. É claro que isso também tem um quê de propaganda, como falou a Ana. O presidente ucraniano fez essa propaganda falando que quem quiser armas vai ter armas. Tanto que não só os ucranianos, eu vi muito na fronteira, ucranianos que deixavam as suas famílias em casa, namoradas, mulheres, pais, filhos, deixavam na Polônia e voltavam para lutar. E tinha uma outra coisa também, ali na fronteira, o que eu apurei é que muitos homens, eles eram aconselhados, vamos dizer, a não sair da Ucrânia, e sim ficar e lutar. Quem pode sair são mulheres e crianças. Os homens encontram uma resistência muito maior na fronteira para sair. Por quê? Porque o ucraniano entende que ele tem que ficar e defender o seu país. Luiz, e hoje teríamos um encontro importante, né? Um encontro entre as delegações da Rússia e da Ucrânia. Foi, inclusive, adiado para amanhã esse encontro, né? Porque a delegação ucraniana não chegaria ao local para onde tinha sido agendada essa reunião. Queria saber de você como é que está a expectativa aí na Ucrânia, o que esperam os ucranianos, qual o desejo da população, até da opinião pública, as reações do mundo político aí na Ucrânia. A expectativa e a torcida é para que o governo aceite as condições que forem impostas pela Rússia e, com isso, interrompa essa invasão, que acabem os ataques, ou não? Ainda preferem que o governo continue resistindo e enfrentando as tropas russas? Olha, o que dá para a gente sentir nas ruas é realmente que eles querem resistir. Por quê? Porque você aceitar o que os russos estão propondo, pelo menos nesse momento das negociações, seria a capitulação, ou seja, seria eles entregarem o governo deles. A Ucrânia se tornaria um país desmilitarizado e provavelmente esse governo cairia. Acredita-se, isso daí também está dentro já do território da propaganda, mas que o temor aqui dos ucranianos é que coloque-se um presidente que seja um títere da Rússia, ou seja uma pessoa, um presidente mandado do Vladimir Putin. Então, você desistir da luta nesse momento seria você concordar em ser um país totalmente controlado pela Rússia e totalmente desmilitarizado. O que eu vejo aqui, apesar de todo o desespero e sofrimento para sair do país, é uma população que até o momento, aí, com uma semana de guerra, eles querem resistir. Essa é a sensação aqui no terreno. Ana. Luiz, muitos acreditavam que depois da invasão, do início da invasão russa, algo em torno de 48 horas até 72 horas, os pontos principais da Ucrânia seriam tomados, a capital seria tomada, mas não é bem isso, né, que estamos vendo. Estamos vendo aí uma resistência histórica dos ucranianos. Quais são os pontos principais dessa resistência? Por que Vladimir Putin não consegue aí implementar, né, a sua invasão de uma maneira mais rápida, mesmo com um poderio militar muito superior ao ucraniano? Olha, na minha opinião, de fato, o que está se falando aqui, a invasão está ocorrendo num ritmo muito menor do que o Putin previa. Isso, inclusive, é o que está sendo afirmado aí pelos órgãos de inteligência britânicos, pelas fontes europeias. E eu acho que tem dois fatores importantes. Em 2014 começou uma guerra aqui, ou seja, a guerra na Ucrânia ela não começou agora. Ela já existia uma guerra civil, porque separatistas aí, controlados pelo governo russo, eles invadiram a região de Donetsk e Luhansk, que são províncias mais aí ao oriente do país. Então, desde 2014, a classe dos militares começou a ser uma classe social muito valorizada. Todo mundo começou a achar
interessante, os homens começaram a se alistar nas Forças Armadas, começou-se a dar mais recursos para as Forças Armadas e se tornou uma classe social muito mais importante aqui na sociedade ucraniana. Então eles treinaram, eles receberam, por exemplo, para se ter uma ideia aí, em relação à porcentagem do PIB, o que os ucranianos investiam em armamentos é o dobro do que o Brasil investe, por exemplo, em termos proporcionais. Eles têm um exército aí de mais ou menos 200 mil combatentes, que é praticamente o tamanho que nós temos aqui num país muito maior. Então, existiu pelo menos aí alguns anos, aí quase uma década de fortes investimentos aí nos militares. Fora isso, houve a Inglaterra, outros países mandaram armas para cá, que a maioria são armas para foguetes antitanque e antiaéreos, ou seja, são o que eles chamam aí de Javelin, e uma série de foguetes também antitanque. Então, 1 ou 2 combatentes conseguem operar essa arma. Eles ficam escondidos e um ataque com esse tipo de arma é muito eficaz contra um comboio blindado russo, por exemplo. E eles têm posições aí que eles já vêm instalando no terreno há muitos anos. É muito mais fácil você defender um território do que você atacar. Eu acho que por isso está tendo o avanço russo está sendo mais difícil. Mas a gente também não pode se enganar, achar que a guerra está vencida, os russos vão ser expulsos. Não é por aí. Como falei antes, por exemplo, Bagdá levou mais de 20 dias para cair. Não tem como a gente fazer um prognóstico nesse momento de quem vai ganhar. É claro que os russos têm a vantagem, eles têm superioridade numérica, eles têm superioridade de armamentos e eles têm aí principalmente as suas linhas de suprimento não estão interrompidas. Por exemplo, as fábricas de armamentos russos não foram bombardeadas. As fábricas de armamento ucraniano estão sendo bombardeadas aqui. E começa-se a fechar a fronteira. Tem todo um esforço russo para tomar o litoral ao sul da Ucrânia. A ideia é isolar, que eles não consigam mais receber alimentos, armamentos. A única parte que não está sob ameaça é a parte mais a oeste do país, que faz fronteira com a Polônia. Seria aí o único caminho para receber alimentos e armamentos. Só que isso é complicado geopoliticamente, porque isso também pode arrastar a Polônia para a guerra, se isso acontecer. Então, isso é uma coisa que traz muito medo aqui para os europeus e eu acho que uma coisa que vai ser muito decisiva nessa guerra vai ser a capacidade da Ucrânia de manter as suas linhas de suprimento. Aqui a cidade de Lviv é uma dessas principais linhas hoje em dia para receber mantimentos da União Europeia, para receber ajuda. A gente não sabe até quando ela vai ainda ser uma região segura como ela é agora. A gente não sabe se o presidente Putin vai mandar cortar essa linha de suprimentos também. Então eu acho que é isso, eu acho que o avanço russo não tem, ele de fato parece mais devagar do que a gente imaginou que aconteceria, mas a gente não pode dizer que ele foi um fracasso, porque passou-se apenas uma semana de guerra, né? Não tem como a gente saber qual que vai ser o desfecho disso. Para você que chega agora, seguimos ao vivo com Luiz Kawaguchi, jornalista, que conversa com a gente direto da Ucrânia. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Pois é, Kawaguchi, você está nessa região mais oeste, né, que você acaba de se referir como uma região mais segura. No entanto, você chegou a ouvir o alarme antiaéreo, você chegou a presenciar, quer dizer, a maior parte acredito que sejam os que estão migrando, né, da parte mais leste para sair para a Polônia, mas você vê também onde você está, pessoas querendo escapar do território. Quais são os seus critérios aí para a sua segurança pessoal? Você tem, se as ofensivas chegarem mais para o oeste, você tem planos de escape? Como é que você está avaliando isso?
Guilherme, eu acho que isso é muito importante, obrigado por perguntar. A gente tem que avançar com calma, né? É difícil a gente, acho que no nosso trabalho de jornalista, a gente não pode se colocar aí num risco que seja demasiado. Então, de fato, eu acho que, por enquanto, a região aqui está segura. Existem aí, próximo daqui de onde eu estou, os abrigos antiaéreos, né? Não foi necessário me encaminhar a nenhum deles ainda. O que a maioria da população está fazendo aqui é, quando dá um alarme, a gente segue para os porões dos prédios onde nós estamos, mas não é necessário aí, ir até um abrigo antiaéreo. Por enquanto, é isso que está mandando aqui na região de Lviv. Inclusive, muitas representações diplomáticas aí mudaram-se da capital Kiev e estão chegando agora em Lviv. Inclusive, a representação brasileira, que diz que vai abrir um posto de recepção de brasileiros aqui na cidade onde eu estou. E sobre a retirada, sim, a retirada é pela Polônia. O meu plano de, se a situação se complicar, aqui é voltar pela Polônia, seja de trem ou de ônibus ou de carro. Existem muitas equipes de imprensa internacionais que também estão aqui na região de Lviv e todo mundo tem mais ou menos esse plano. A questão aqui na volta, a gente jornalista não é melhor do que ninguém, então a gente vai entrar na fila dos refugiados também e esperar lá 15, 20 horas para conseguir cruzar essa fronteira. E a gente acha que, por mais que essa guerra aí já tenha demonstrado que as forças russas aí já demonstraram que são capazes de surpreender todos os analistas, aí, principalmente com o ataque que foi lançado na quarta-feira passada, numa forma inesperada, diretamente em cima da capital e das principais cidades, a gente imagina que ainda não chegou ao ponto de se perder os freios políticos e morais de se atacar refugiados. Então, eu acho que sempre haverá aí eu confio que a Rússia vai manter aí uma rota segura para a saída de população civil em seus grandes fluxos. Pelo menos isso é que se espera. Existe a possibilidade da Rússia usar até esses grandes fluxos de refugiados para tentar minar o apoio europeu à guerra. Ou seja, você inundando a Europa de refugiados, alguém vai começar a se incomodar em algum momento de ter que ver na sua cidade aí, ou ter que conviver com pessoas que talvez eles não gostassem de conviver. Aqui nos poloneses, aqui nos vizinhos poloneses é diferente, porque eles se identificam muito culturalmente com os ucranianos. Mas para dentro da União Europeia a gente não sabe até onde que vai ser a recepção aí, se isso durar anos, pode ser uma coisa que de fato traga aí algum constrangimento aí para os líderes europeus. Mas resumindo, a resposta é essa: a gente imagina que no século XXI aí a Rússia abra corredores humanitários para que as pessoas possam ir embora. Se isso não acontecer, a gente volta ao que o teórico da guerra lá, prussiano, falava, o von Clausewitz, a gente fala em guerra absoluta, em que não há limites morais e nem políticos para o que se faz na guerra.